Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia lá no livro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Vamos falar um pouquinho da carta de Paulo. Estamos chegando ao final do ano, de mais um ano se passou. Ano passado, muitos fizeram plano para esse ano e não chegaram até o fim. Né? Mas é Deus que dirige as nossas vidas, é Deus que sabe todas as coisas. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, aleluia, Deus tem cuidado de cada um de nós. E nessa noite, como esse final de ano, eu queria falar a respeito de uma igreja, a qual Paulo fala de alegria. Regozijai-vos e sempre regozijai-vos no Senhor. Então, tenha alegria abundante no Senhor. É essa a palavra que Paulo dirige aos filipenses. Uma igreja a qual trouxe muita alegria a ele. E assim como uma igreja é formada, cada um de nós somos formados diante de Deus. Então, a gente vai ver aqui a formação de uma igreja e cada uma das fases também é um período em que nós podemos dizer que acontece também em nossas vidas. Né? Diz assim, Filipenses 1, a partir do versículo 3, diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós, em todas as minhas súplicas, em vossos benefícios, sempre oro com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois está em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa e na afirmação do Evangelho. Deus é a minha testemunha da saudade que sinto de todos vós, com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. E suplico isso em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, plenos do fruto de justiça, fruto de que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Senta dando glória, louvado seja o nosso Senhor. Deus tem falado no nosso meio, na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, irmão, uma palavra a respeito do apóstolo Paulo para a igreja de Filipenses. Essa igreja ela se formou através de uma visão. Está lá em Atos 16. Paulo saiu para pregar a palavra de Deus na sua segunda viagem, e quando chegou em determinado caminho, um varão macedônio apareceu para ele e disse: Paulo,
vai para a Macedônia e lá pregue o Evangelho, porque tem muitos que precisam de salvação. Então Paulo tomou no seu coração aquela palavra, aquela visão e partiu para a Macedônia. E quando ele chega ali em Filipe, na cidade de Filipe, na verdade não era uma cidade, era uma colônia romana, e a qual a adoração do Deus daquele povo era o imperador. E todos ali naquela comunidade adoravam o imperador como um Deus. E naquela colônia não existia sinagoga, a qual Paulo muitas vezes acostumava, quando ele saía, partia para uma cidade, ele procurava uma sinagoga, a qual existia alguns judeus, para ali pregar o Evangelho de Cristo. Mas naquela cidade não havia uma sinagoga. Então, uma certa manhã, ele reuniu ali com um grupo que ia com ele e foram para um lugar à beira de um rio e ali começaram a meditar, orar e falar das maravilhas de Deus. E diz a palavra de Deus que ali no meio havia uma mulher chamada Lídia de Frígia, que era uma cidade distante. A Bíblia não fala se ela tinha duas casas, se tinha uma casa entre Pedro e outro filho. Mas diz que ela tinha uma casa ali em Filipenses, ali em Filipe. E diz a palavra de Deus que ela, ouvindo a palavra de Deus, a pregação de Deus, tocou no seu coração e Deus abriu seu coração. E a primeira pessoa que a Bíblia fala que se converteu ali em Filipe, e diz que ela já servia a Deus, mas agora ela via o que? Se transformar. Agora ela tinha uma nova concepção, uma nova consciência de quem verdadeiramente era o Cristo e para quem ele veio. E ali diz que Deus, ao abrir o coração, Paulo a batizou e ela insistentemente pediu para que eles voltassem na sua casa. Ela abriu a sua casa para que se tornasse ali um ponto de pregação, um ponto de oração, um ponto a qual Paulo pudesse também descansar nas suas caminhadas. A primeira conversão que existiu ali naquela cidade. Uma alegria imensa. Você chegar numa cidade, conhecer alguém, se converter ao Senhor Jesus e as portas serem abertas. Muitas vezes, irmão, acontece isso na minha, na sua vida. E aqui eu estou falando de igreja, mas estou falando de cada um de nós, irmão. Quando nós, aleluia, através de uma revelação, um toque do Senhor, ou alguma forma, o Senhor toca no nosso coração e nós entramos na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai trabalhando, e o Espírito Santo trabalhando converte o nosso coração a acreditar que só Jesus é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. E nessa conversão, mudança de pensamento, não acredito mais em tradições, não acredito mais, aleluia, naquilo que muitas vezes eu aprendi desde criança, mas eu me converti e acredito na palavra de Deus. E quando nós caminhamos para a palavra de Deus, nós nos convertemos, o Senhor abre o nosso coração, aleluia, e nós ficamos na terra. Mas a nossa caminhada, como diz ali a palavra de Deus, ela é maravilhosa, mas ela
disso. Diz aqui a palavra de Deus. Em razão de vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente convicto que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que iniciou a boa obra, irmão, e quando fala em início, é o início de caminhada. Na nossa caminhada acontecerá e haverá alegria, haverá percal. E a palavra de Deus diz que Paulo, caminhando naquela cidade, quando ia louvar, pregar, exaltar o nome do Senhor, diz que no meio daquela cidade aparecia uma mulher e eu falava: esses são servos do Deus Altíssimo, ouvi a sua palavra, porque são palavras de salvação. Coisa maravilhosa, né, irmão? A gente tem que caminhar na cidade e uma pessoa ficar atrás de nós, caminhando e falando coisas boas aos nossos ouvidos. Assim era aquela mulher endemoniada. Falava coisas boas, e muitas vezes na nossa caminhada a gente vai ouvir, vai ver coisas que parecem boas, mas eu saberei discernir se é Deus falando comigo ou Satanás, aleluia, me enganando. Porque quando se fala coisas boas, e como falava ali, exaltando o nome dos discípulos que estavam ali, que é maravilha. E assim, meu irmão, muitas vezes a gente se engana. A palavra de Deus diz aqui, ó. Próprio Paulo, falando aqui assim, ó. Suplico isso em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o entendimento. Paulo estava falando assim, que cresça o vosso conhecimento, tanto espiritual, como também no conhecimento da palavra de Deus. Irmão, muitas vezes eu já falei aqui, e falo muito na escola bíblica dominical, Bíblia não foi feita para ficar debaixo do braço. Bíblia foi feita para se abrir, para se ler e ter conhecimento da palavra de Deus. E através do conhecimento eu começo a discernir o mundo espiritual. Eu preciso ter conhecimento do mundo espiritual, irmão, discernimento. E isso eu só consigo com a presença e com o poder da palavra de Deus. Paulo estava falando ali para aquele grupo, graças a Deus que aqui tem uma igreja, aleluia, que continua crescendo e discernindo. Mas tudo isso ele falava. Mas não, porque não basta eu ter discernimento e conhecimento. Eu preciso ter o amor de Deus. Não basta eu apenas revelar, mas eu tenho que revelar através do amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. E Paulo fala aqui na sua palavra que tudo isso seja feito com amor. Eu e você, cada um de nós tem um nível de conhecimento. Isso é determinado pela nossa caminhada.
cada dia mais eu vou crescendo, crescendo, aleluia, até chegar próximo da estatura perfeita do varão. Nós estamos aqui nessa caminhada, irmão. Mas aí Paulo, durante aquela caminhada, irmão, ele, no meio dela, ele diz assim, ó: é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos vós participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Não foi fácil a vida de Paulo ali. Naquela que discernir quem vinha atrás dele, falando: esses são homens de Deus. Paulo, com conhecimento, com discernimento, virou para aquela mulher e a libertou de Satanás. Glória a Deus, aleluia. E realizando essa obra de libertação, os seus donos perderam aquilo que tanto lhe dava lucro, porque eles davam essa mulher para ganhar lucro. E eles foram parar numa prisão. Mas se foi vontade de Deus levar ele até lá, por que eles foram parar numa prisão? Porque eles foram espancados. Irmão, o pecado no mundo, mesmo eu me convertendo, o mundo ainda está no pecado. Deus nos guarda, Deus nos guarda. Mas Deus também, aleluia, Ele permite que nós façamos certas coisas, porque Ele tem um propósito maior. E todo esse propósito da prisão de Paulo, ele tinha o objetivo de salvar um homem. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus que à meia-noite, quando eles oravam e cantavam louvores ao Senhor, os alicerces daquela prisão sacudiram e vieram abaixo. Aleluia. E ali, aleluia, seria o segundo sinal que Deus estava com ele, porque se tornou notório em toda a região. Aqueles homens que foram presos estavam louvando e exaltando o nome do seu Deus, e o seu Deus enviou algo tão tremendo que desabou a prisão e suas algemas foram abertas. Glória a Deus. E diz a palavra aqui, o terceiro milagre foi a conversão do carcereiro. Eu não tenho que acelerar um pouco por causa da hora ali. Mas a conversão do carcereiro, aquele homem que colocou ele lá no fim, no lugar em que, aleluia, hoje em dia, ninguém pode pensar em colocar um preso. Colocou ele preso aos pés, preso com algemas, amarrado lá no fundo daquela prisão. Aquele homem que lançou ele lá no final do cárcere, lá no fundo do cárcere, entrou ali e viu toda aquela maravilha e falou: o que é necessário para que eu faça? Crê no Senhor Glória a Jesus Deus. Aleluia. e será salvo. Glória a Deus. Na sua casa. Diz a palavra de Deus que aquele carcereiro se converteu, largou os vergões, aleluia, daqueles homens, e levou ele para a sua casa, e ali os alimentou, e a palavra diz que todos eles se alegraram na sua crença. Glória a Deus. A palavra de Deus chegou ao coração daquele homem. Agora, o mais importante, irmão. O mais importante daquele. O mais
importante. Como ficou aquela mulher, Lígia? Como ficou aquela mulher que se libertou de um demônio? E como ficou o carcereiro quando Paulo foi embora daquela cidade? Aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, para finalizar. Como nós caminhamos após Deus, aleluia, abrir nosso coração, nós vemos a glória de Deus se manifestar na minha, na sua vida. Eu não sei qual a obra que Deus realizou de libertação na sua vida, ou se ainda está trabalhando para te libertar, mas uma coisa eu sei que Deus é poderoso para libertar a cada um de tudo e de todos. Não há barreira. E como ficou aquelas pessoas quando Paulo foi embora? A carta de Paulo fala que cresceu uma grande igreja ali. Uma igreja que se alegrava e falava do Evangelho de Deus, porque eles davam testemunho, aleluia, daquilo que Deus tinha feito na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E eles se alegravam uns com os outros. Então, como está a minha caminhada, como está a nossa caminhada? Como que eu prossigo para o alvo durante o período da início da minha crença para o dia de hoje? Nós iniciamos uma caminhada, estamos no meio de uma caminhada, mas o final dessa caminhada é para a glória e honra do Senhor. Que você, irmão, possa continuar caminhando glorificando. Não foi fácil para aqueles 3 que se converteram falar ali da palavra de Deus, mas a palavra de Deus prosperou naquele lugar, porque era um lugar, uma colônia romana que tinha uma tradição, mas a palavra de Deus venceu aquela tradição, venceu aquele engano, aleluia. E essa palavra de Deus pode vencer a tradição que existia dentro de nós e o engano que existia dentro de nós, e fazer prosperar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus continue prosperando na sua vida. Que nesse decorrer do ano, que vai iniciar para o ano novo que vai estar chegando, que você medite naquilo que você pretendeu fazer, aquilo que você quis fazer, mas principalmente aquilo que Deus te chamou para fazer. Que você se alegre em Deus, se regozije na palavra de Deus, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida. Que a palavra de Deus possa prosperar e engrandecer o seu nome na sua vida. Amém? Vamos colocar.